Boa Posso começar? noite, paz e bem. Muito bom estarmos reunidos mais uma vez para este encontro de formação franciscana. Nós, na semana passada, concluímos o estudo da Laudato Si, né, a carta, essa exortação, aliás, a encíclica do Papa Francisco, e hoje nós vamos, então, fazer um breve estudo da exortação apostólica também do Papa Francisco sobre a questão climática, né, que é a Laudato Deum. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro. Nós vamos começar, então, fazendo a oração que o Papa Francisco apresenta para nós ao final da Laudato Si. Oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição, sem nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Amém. Obrigado, Genês. Hoje, então, nós vamos estudar esse documento, né, Laudato Deum, que o Papa Francisco publicou para nos chamar a atenção sobre como fizemos tão pouco ainda depois da publicação da Laudato Si, que foi em 2015. O Papa publicou esse documento no ano passado, na festa de São Francisco de Assis, né? Ele publicou a Laudato Deum e ele começa a Laudato Deum dizendo, né, que ele coloca assim: louvai a Deus por todas as criaturas. Por isso o título, louvai a Deus, louvai Laudato Deum. Foi esse o convite que São Francisco de Assis fez com a sua vida, os seus cânticos e os seus gestos. Renovou assim a proposta dos salmos da Bíblia e produziu a sensibilidade de Jesus, reproduziu a sensibilidade de Jesus para com as criaturas de seu Pai. Aprendei dos lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam, e no entanto eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um só deles. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Como deixar de admirar essa ternura de Jesus por todos os seres que nos acompanham em nosso caminho? Assim, o Papa começa louvando a Deus por todas as criaturas, lembrando então de São Francisco de Assis, com esse convite ao louvor. Mas aí, no parágrafo 2º, o Papa já coloca: já se passaram 8 anos desde a publicação da carta encíclica Laudato Si, quando quis trabalhar com todos os irmãos e irmãs de nosso maltratado planeta a minha profunda preocupação pelo cuidado com a nossa casa comum. Com o passar do tempo, entretanto, dou-me conta de que não estamos reagindo de modo satisfatório.
pois esse mundo que nos acolhe está se desfazendo e talvez aproximando-se de um ponto de ruptura. Então, acho que esse ponto é importante a gente guardar. Estamos nos aproximando de um ponto de ruptura. Essa é a preocupação que leva o Papa Francisco a escrever esta carta, que vem, então, na sequência da Laudato Si. E ele fala, passado tanto tempo, ele vê que nós fizemos pouco, muito pouco, né? Daqui a pouquinho nós vamos assistir um vídeo, eu vou pedir o Frei Clécio para colocar para a gente, sobre a Laudato Deum, que dá uma ideia para a gente sobre este documento tão importante, e é um vídeo breve que vai nos ajudar a refletir um pouquinho mais. Então, ele vai preparar para a gente esse vídeo, e enquanto isso nós estamos olhando, o Papa fez um documento bem conciso, né? Ele coloca um primeiro capítulo sobre a crise climática global. Então, ele entra nesse tema, que é o tema central da carta, né? Ele fala por causa dessa crise, que é o que o preocupa muito, a crise, e aí ele fala a questão do crescente paradigma tecnocrático. Ele vai buscando as causas dessa crise climática, e aí a gente volta a toda aquela questão antropocêntrica, que ele fala que as causas, de fato, estão centradas na ação do ser humano sobre a Terra. E aí, no terceiro capítulo, ele fala da fragilidade da política internacional. Ele volta naquilo que nós falamos no encontro, 2 encontros atrás, nós falávamos sobre essa questão da fragilidade das decisões, de tudo que tem acontecido no mundo, as várias conferências, que muitas vezes ficam em palavras e pouca ação. E aí ele dedica um capítulo, que é o capítulo 4, às conferências sobre o clima, os avanços, os retrocessos dessas conferências. E depois, no capítulo 5, ele fala o que se espera da COP28 em Dubai, que aconteceu naquele ano, né, no ano passado, em 2023. Então, foi antes da COP28 que aconteceu em Dubai. Então, ele fala o que a gente espera dessa COP, né? E é até bom, um dos pontos para a gente refletir hoje, a gente perguntar como é que foi a COP28, né? O que ela, de fato, causou de impacto nessa busca de um novo caminho para a humanidade na nossa casa comum. Depois ele fala das motivações espirituais. E assim ele fecha esse documento. Nós vamos assistir esse pequeno vídeo para introduzir, então, a nossa reflexão. Então, eu peço o Frei Clécio para colocar, então, esse vídeo para nós. Ele está no português de Portugal, né? Então, às vezes não tem pessoa, mas tem uma legenda. Pergunto aos poderosos: para que querem preservar um poder que será recordado pela sua incapacidade de travar a crise climática quando era urgente e necessário? Atualmente, numa única geração, pode sentir-se a aceleração do aquecimento global. Não falamos de séculos ou milénios, mas apenas de alguns anos. Não é preciso procurar a causa muito longe. Somos nós. Como vamos cuidar da casa comum seguindo a lógica do máximo benefício com o menor custo? Esta lógica dá o poder apenas a alguns e contribui para que os mais desfavorecidos sofram particularmente as consequências das alterações climáticas. Na Laudato Si, o Papa Francisco já abordou as consequências do processo de degradação do meio ambiente. Nestes 8 anos, o planeta continuou a sofrer as nossas agressões. Subjacente a esta falta de uma resposta eficaz, existe um paradigma tecnocrático que parte da ideia de que o ser humano pode aumentar o seu poder sem qualquer tipo de limites, graças à tecnologia. Se não sairmos deste paradigma tecnocrático, ficaremos isolados do mundo que nos rodeia, no qual Deus nos uniu a todos. Para alterar esta tendência, são indispensáveis acordos multilaterais entre os Estados. É necessário que as organizações mundiais disponham de uma autoridade real para assegurar que se alcancem os objetivos estabelecidos nas mesmas. Não como até agora. Porque o dano ao planeta já está feito.
mas ainda estamos a tempo de evitar que se agrave. A COP28 das Nações Unidas, que terá lugar no Dubai, deverá representar um ponto de inflexão. Desta conferência têm de resultar acordos vinculativos para a transição energética, que sejam eficientes, obrigatórios e facilmente monitoráveis. Reajamos. Aceitemos o convite do Papa Francisco para percorrermos juntos um caminho de reconciliação com o mundo que nos acolhe e para o embelezarmos com o contributo de todos. Esta mensagem, que o Papa intitulou Louvai a Deus, recorda-nos que um ser humano que pretende ocupar o lugar de Deus se converte no pior perigo para si próprio. Ok, então é um vídeo bem breve, né, que dá só uma ideia do que o Papa quis de fato falar conosco nesta carta, né? Nós vamos hoje, então, nos aprofundar um pouco sobre o que é esse documento, para a gente poder concluir assim o nosso caderno 4, que fala da Laudato Si, esse documento vem, então, como uma consequência, vamos dizer assim, da não receptividade da Laudato Si, né? Então, eu creio que quando a gente vai estudar esse documento, o grande apelo é esse: o que fizemos até agora? Pouco ou quase nada. É isso que o Papa vai dizer. Isso o preocupa muito, porque ele vê que a crise climática ela vai se agravando, a ponto de a gente chegar agora próximo de um ponto de ruptura. Quando fala de um ponto de ruptura, é aquele ponto que não tem mais retorno, né? Que aí a gente vai ter que ficar sempre tentando diminuir os danos de algo que a gente fez que não tem mais como voltar atrás. Então, ele fala, é preciso que a gente tome consciência disso, que a gente pode entrar nesse ponto que a gente vai ter que ficar correndo atrás de diminuir prejuízos, né? Mas não conseguirá mais reverter o quadro de destruição do nosso planeta, né? Então, essa é a grande preocupação dele. Assim, então, naquele texto que foi enviado para vocês, diz assim: Laudato Deo é um título dessa carta, porque um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Com essas palavras, conclui-se a exortação apostólica do Papa Francisco, que foi publicada no dia 4 de outubro de 2023. Um texto em continuidade com a encíclica Laudato Si, em 6 capítulos e 73 parágrafos, olhando para a COP28 em Dubai, realizada de 30 de novembro a 12 de dezembro. Então, lembrando disso, a carta foi publicada em 4 de outubro, e a conferência aconteceria, então, pouco mais de um mês depois, no dia 30 de novembro, né? Aconteceria a COP28, como aconteceu, né? O sucessor de Pedro faz um apelo à corresponsabilidade diante da emergência das mudanças climáticas, porque o mundo está desmoronando e talvez se aproximando de um ponto de ruptura. É um dos maiores desafios que a sociedade e a comunidade global enfrentam, diz o Papa Francisco. Os efeitos das alterações climáticas recaem sobre as pessoas mais vulneráveis, né? Ele diz no parágrafo 3. Os sinais da mudança climática cada vez mais evidentes. No primeiro capítulo, o Papa explica que, por mais que tentemos negá-los, os sinais da mudança climática estão aí, cada vez mais evidentes. Ele cita fenômenos extremos, períodos frequentes de calor anormal, seca e outros gemidos da Terra. Ele afirma: é possível verificar que certas mudanças climáticas induzidas pelo homem aumentam significativamente a probabilidade de fenômenos extremos mais frequentes e mais intensos. E para aqueles que minimizam, ele responde: aquilo que agora estamos a assistir é uma aceleração insólita do aquecimento. Provavelmente, dentro de poucos anos, muitas populações terão de deslocar as suas casas por causa desses fenômenos. A culpa não é dos pobres, diz o Papa Francisco. Para aqueles que culpam os pobres por terem muitos filhos e talvez tentem resolver o problema mutilando as mulheres nos países menos desenvolvidos,
Francisco lembra que uma reduzida percentagem mais rica do planeta polui mais do que os 50% mais pobre. A África, que alberga mais da metade das pessoas mais pobres do mundo, é responsável apenas por uma mínima parte das emissões no passado. Em seguida, o Papa desafia aqueles que afirmam que o menor uso de combustíveis fósseis levará à diminuição dos postos de trabalho. Na realidade, milhões de pessoas perdem o emprego devido às diversas consequências da mudança climática. Enquanto a transição para as energias renováveis, bem administrada, diz o Papa Francisco, é capaz de gerar inúmeros postos de trabalho em diferentes setores. Por isso é necessário que os políticos e os empresários se ocupem disso imediatamente. E o Papa continua, então, a origem humana, antrópica, da mudança climática já não se pode pôr em dúvida. A concentração na atmosfera dos gases com efeito estufa nos últimos 50 anos, o aumento sofreu uma forte aceleração. Ao mesmo tempo, a temperatura aumentou a uma velocidade inédita, sem precedentes nos últimos 2.000 anos. Isso resultou na acidificação dos mares e no derretimento das glaciares. A coincidência entre esses eventos entre esses eventos e o crescimento das emissões de gases de efeito estufa não pode ser escondida. A esmagadora maioria dos estudiosos do clima defende essa correlação, sendo mínima a percentagem daqueles que tentam negar essa evidência. Infelizmente, a crise climática não é propriamente uma questão que interessa às grandes potências econômicas, preocupadas em obter o maior lucro ao menor custo e no mais curto espaço de tempo possível. Em tempo, para evitar danos mais dramáticos, vejo-me obrigado, continua assim o Papa, a fazer essas especificações que podem parecer óbvias, por causa de certas opiniões ridicularizadoras e pouco racionais que encontro mesmo dentro da Igreja Católica. Mas não podemos continuar a duvidar que a razão da insólita velocidade de mudanças tão perigosas esteja neste fato inegável: os enormes progressos conexos com a desenfreada intervenção humana sobre a natureza. Infelizmente, algumas manifestações dessa crise climática já são irreversíveis por pelo menos centenas de anos. É urgente uma visão mais alargada. Tudo o que nos pede é uma certa responsabilidade pela herança que deixaremos atrás de nós depois da nossa passagem por este mundo. Então, acho que é interessante o Papa falar disso quando cresce no mundo o negacionismo, né? Aqueles que, de fato, não acreditam que o que nós estamos vivendo seja, de fato, uma crise climática. Tem gente que até defende que não há essa crise climática, que isso aí é exagero, e aqueles que dizem que o que está acontecendo é obra de Deus, não do ser humano, né? Isso até dentro da própria igreja a gente vê crescer ideias como essas, que vão negando, então, a ação humana, e isso não leva a uma conversão, né? Depois o Papa fala do paradigma tecnocrático. É interessante que ele é mais incisivo ainda nesse documento Laudato Deum sobre a questão do paradigma tecnocrático e faz uma forte crítica ao sistema que nós estamos vivendo, estamos imersos, né? A ideia de um humano sem limites, ele fala. Nós precisamos romper com essa ideia do ser humano que não tem limites. Então, no segundo capítulo, Francisco fala do paradigma tecnocrático, que consiste substancialmente em pensar como se a realidade, o bem, a verdade, desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia. Com base na ideia de um ser humano sem limites, nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, e nada garante que o utilizará bem, sobretudo se considera a maneira como está a fazer. É tremendamente arriscado que resida numa pequena parte da humanidade. O Papa reitera que o mundo que nos rodeia não é um objeto de exploração, utilização desenfreada, ambição sem limites. Ele também lembra que estamos incluídos na natureza
E isso exclui a ideia de que o ser humano seja um estranho, um fator externo capaz apenas de danificar o ambiente. Então, o ser humano, à medida que vai danificando o ambiente, danifica a si mesmo, né? E vai falando disso. Então, porque nós somos parte da natureza, somos parte da casa comum, né? Depois o Papa fala da decadência ética do poder, do marketing, das informações falsas, né, as fake news. Ele diz assim: realizamos progressos tecnológicos impressionantes e surpreendentes, sem nos darmos conta, ao mesmo tempo, que nos tornamos altamente perigosos, capazes de pôr em perigo a vida de muitos seres e a nossa própria sobrevivência. Então, o Papa fala isso lá no parágrafo 28. A decadência ética do poder real é disfarçada pelo marketing e pela informação falsa, mecanismos úteis nas mãos de quem tem maiores recursos para influenciar a opinião pública através deles. Podemos notar como, às vezes, os próprios pobres, confundidos e encantados perante as promessas de tantos falsos profetas, caem no engano de um mundo que não é constituído para eles. Há um domínio daqueles que nasceram com melhores condições de progresso. Isso nós estamos vendo claramente acontecer aqui no nosso país, né? Depois o Papa fala, então, da política internacional. Ele fala que há uma política internacional fraca. Ele aborda o tema da fraqueza da política internacional, insistindo na necessidade de favorecer acordos multilaterais entre Estados. Pede organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial. Essas organizações que devem dotadas de uma real autoridade que possa assegurar a realização de alguns objetivos irrenunciáveis. Francisco lamenta que as crises globais sejam desperdiçadas, assim como sucedeu na crise financeira de 2007, 2008 e com a pandemia, que trouxeram maior individualismo, menor integração, maior liberdade para os que são verdadeiramente poderosos e sempre encontram maneira de escapar ilesos. O desafio atual é recriar um novo multilateralismo, à luz da nova situação global, reconhecendo que tantas agregações e organizações da sociedade civil ajudam a compensar as fraquezas da comunidade internacional. Inúteis as instituições que preservam os mais fortes. Francisco propõe um multilateralismo a partir de baixo, e não meramente decidido pelas elites do poder. Ele lembra que é necessário um quadro diferente para uma cooperação eficaz. Portanto, precisamos de uma espécie de maior democratização na esfera global. Deixará de ser útil apoiar instituições que preservem os direitos dos mais fortes, sem cuidar dos direitos de todos. Aí o Papa segue, então, falando da COP de Dubai, né? Falando o que se espera da COP de Dubai. E aí é muito interessante que o Papa, então, vai falar assim, que não podemos renunciar ao sonho de que a COP leve a uma decidida aceleração da transição energética com compromissos eficazes, que possam ser monitorizados de forma permanente. Essa conferência pode ser um ponto de viragem. Infelizmente, a necessária transição para energias limpas não avança de forma suficiente e rápida. Chega a ridicularizar a questão ambiental. Francisco pede o fim da atitude irresponsável daqueles que ridicularizam a questão ambiental por interesses econômicos. Em vez disso, trata-se de um problema humano e social em sentido amplo e a diversos níveis. Por isso, requer-se o envolvimento de todos. Com relação aos protestos de grupos radicalizados, o Papa afirma que eles preenchem o vazio da sociedade, pois caberia a cada família pensar que está em jogo o futuro dos seus filhos e exercer uma pressão saudável. O pontífice espera que da COP surjam formas vinculantes de transição energética, sejam eficientes, e ele diz, oxalá que intervir na COP sejam estratégias capazes de pensar mais no bem comum e no futuro dos seus filhos
do que nos interesses contingentes de algum país ou empresa. Possam, assim, mostrar a nobreza da política e não a sua vergonha. Assim diz o Papa. E ele fala que, no final, né, o finalzinho do documento fala de um compromisso que brota da fé cristã. Ele recorda as razões desse compromisso que brota, então, da nossa fé. Os irmãos e irmãs de outras religiões, ele convida a também fazerem o mesmo, a buscarem na sua fé as razões para esse compromisso de defesa da vida, né? Ele vai então ele dedica todo o último capítulo a buscar razões da fé que sustenta então a nossa busca de uma casa comum mais harmoniosa, né? E ele afirma que uma mudança generalizada do estilo de vida responsável ligado ao modelo ocidental teria um impacto significativo a longo prazo. Assim, juntamente com as indispensáveis decisões políticas, estaríamos no caminho do cuidado mútuo, né? Então, ele coloca isso. E aí nós colocamos 3 perguntas para nos ajudar na reflexão. Quais os sinais da mudança climática que você tem percebido em sua vida cotidiana, na região em que vive? Qual a nossa responsabilidade frente a essa crise? E como participarmos mais e provocarmos políticas que contribuam para diminuir os impactos da mudança climática? Mas aí, antes de abrir para a conversa sobre essas perguntas, eu queria falar um pouquinho com vocês. Eu até busquei uma reflexão, porque surgiram muitas reflexões após a COP de Dubai, né? O que a COP de Dubai realmente trouxe, né? Então, é interessante a gente pensar rapidamente quais foram os resultados da COP de Dubai. Então, eu busquei uma contribuição que vem da PUC do Rio de Janeiro, onde eles trazem, então, um artigo muito bom, que depois eu posso disponibilizá-lo também lá no grupo, para a gente poder refletir sobre isso, né? Aí, ao final desse texto, acho que é o que nos interessa nesse momento, diz assim: os principais resultados da COP 28. A COP 28 já foi iniciada com o anúncio de um resultado concreto. Ainda na sessão de abertura, foi oficializada a aprovação do Fundo de Perdas e Danos, cuja criação remete a negociações da COP 27, que aconteceu no ano de 2023. A Alemanha e o Japão apresentaram suas primeiras contribuições para o fundo, que será inicialmente administrado pelo Banco Mundial, destinado a endereçar os desafios dos países altamente vulneráveis aos efeitos climáticos. Ao final da COP, as promessas de desembolso já somavam 800 milhões. Né? Então, ele coloca, esse já foi um ponto que surgiu na COP 28, o fundo, né, de auxílio aos países mais vulneráveis. Também foi definido que a sede da COP 29 ia ser realizada em 2024, no Azerbaijão. Uma novidade que emerge dos processos da COP é o lançamento de um documento, né, que será publicado sobre as COP 28, 29 e 30. Outra grande expectativa em torno dessa COP foi a finalização do primeiro balanço global do Acordo Paris. Trata-se de um enorme inventário que tem como objetivo determinar o quão longe estamos de alcançar os objetivos do acordo e, com base na melhor ciência disponível, traçar os próximos passos para evitar que a janela de oportunidade para a garantia de um futuro climático seguro para as pessoas e o planeta não se feche. Nesse sentido, o conteúdo do balanço global deverá informar o processo de atualização da próxima rodada das contribuições nacionalmente determinadas, a serem apresentadas até a COP 30. O documento apontou para a necessidade de se alcançar as emissões líquidas zero globalmente até 2050 e reduzir as emissões globais em 43% até 2030 e 60% até 2035. Foi ressaltado também a centralidade dos meios de implementação e de ampliar o financiamento climático para garantir que as emissões globais sejam reduzidas no ritmo exigido para um cenário de 1,5 graus centígrados. O documento também ressalta a importância crescente das iniciativas de adaptação
que devem ser informadas pelas prioridades e pelo contexto local. Então, a COP colocou como teto esse 1,5, que nós não podemos ultrapassar o aumento de 1,5 grau. E há poucos dias atrás, os cientistas já falaram que nós chegamos, infelizmente, a esse teto que eles colocaram. Nós já chegamos no teto, né, de 1,5, de aquecimento de 1,5 grau já, né? Então, isso é um problema muito sério que nós temos que enfrentar. Após dias tensos de negociação, um dia após o que seria a data de encerramento, no dia 13 de dezembro, foi anunciado o consenso dos Emirados Árabes, o documento final adotado pelas partes da COP28. O documento convoca os países a realizarem a transição de seus sistemas energéticos para longe das fontes fósseis, de maneira justa, ordenada e equitativa, de modo a acelerar as ações ainda nessa década, para atingir as emissões líquidas de zero até 2050, de acordo com as prescrições da melhor ciência disponível. A adoção do termo transição ocorreu após pressões dos países petroleiros, que barraram a linguagem mais incisiva sobre a eliminação das fontes fósseis. Ainda assim, a inédita menção aos combustíveis fósseis, os maiores responsáveis pelas emissões globais, foi considerada uma vitória por muitos. O documento também apresenta metas ambiciosas para potencializar o uso das energias renováveis e duplicar a eficiência energética até 2030, sem apresentar maiores detalhes acerca de como essa transição será concretizada. Então, é um pouco disso que nós podemos pensar desse documento, dessa COP28 que aconteceu, né? Então, porque quando a gente lê a Laudato Dei, a primeira pergunta que vem, e aí, como é que foi isso, né? Então, acho que foi um pouco isso. Teve alguns avanços, mas muito pouco, né? A gente vê que há uma resistência muito grande, né, às mudanças. Nós vamos abrir, então, para a nossa conversa, né? E aí, quem quiser partilhar, quiser só levantar a mão, que aí nós vamos chamando um a um para esse momento nosso de partilha, que sempre tem sido muito rico, né? Marcelo, vamos começar, então. Boa noite, irmãos e irmãs. Frei Gilberto, tudo bem? Eu vou manter minha câmera fechada, Frei, porque eu não estou em casa, eu estou hoje no Rio, no trabalho, então estou tendo celular aqui. O que eu acho é o seguinte, né? Eu talvez um comentário mais pessimista. Eu acho que o ponto de inflexão já passou. Eu acho que a gente já entrou nesse ponto de inflexão. E avalio que o Papa Francisco, no Laudato Dei, ele vai atualizar as discussões que ele trouxe lá no Laudato Si. Inclusive, ele traz algumas coisas bem interessantes. Que a gente pode pensar, a gente já não fala mais em mudanças climáticas, a gente já entrou na discussão da crise climática, ou da emergência climática, né? É uma situação bem mais tensa do que a anterior. Aí outra coisa que me assusta muito é a tal da transição energética, porque a gente vai deixar de usar petróleo, mas vai usar minério, e esse minério brota da onde? E as comunidades que serão afetadas pela extração de minério? Ou a gente vai aceitar zonas mortas, ou zonas de sacrifício? Porque essa é a discussão, porque o capital ele vai se reinventando. Hoje não adotamos o petróleo, vamos mudar para o lítio, pelo alumínio e etc. e tal, mas de onde vai sair esse material? Qual o impacto que estará por trás disso? Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa pensar. Eu acho que o cerne da discussão é o modelo econômico. É um modelo econômico que é perverso, é acumulador, e é isso que é o grande problema. Então, eu acho que essas questões, o Papa Francisco lança o 3º volume e traga questões pensando essas reflexões, então eu penso muito isso, né? E as questões que você mandou para a gente, né, Frei? Ela, para mim, a mudança climática está no cotidiano, e a mudança climática, ela tem um outro... a crise climática, né? E se a gente pensar nesse contexto todo, a própria saúde humana, os mais vulneráveis estão sofrendo esses efeitos, né? Eu li uma pesquisa outro dia que a expectativa de vida no mundo ela vai parar de subir, porque a própria questão do clima vai fazer com que as pessoas mais idosas sejam também aquelas mais vulneráveis.
Enfim, é uma questão bem complexa, e aí o que me deixa bastante preocupado é esse jargão que a gente precisa tomar cuidado, Frei, com a tal da transição energética, porque parece que a gente vai abandonar um modelo que está ruim e vai pegar um melhor, e não é bem assim. E isso que me preocupa um pouco. Eu acho que é isso. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado, Marcelo. Eu também acho que essa é uma discussão que a gente tem que abrir mesmo. E muitos estão já discutindo essa questão da transição energética, porque, de fato, é um grande desafio para a humanidade, né? Quando você fala a questão do lítio, né, a gente vê toda a questão do Vale do Lítio, né, que é o nosso Vale de Jequitinhonha, e que estão transformando simplesmente no Vale do Lítio com um olhar financeiro sobre aquela região e vai destruindo tudo, né? E também a gente pode pensar assim, mas tem a energia eólica, que é uma energia limpa. As comunidades que vivem ao redor, né, das usinas eólicas têm vivido impactos impressionantes. A questão do barulho, da vegetação, da fauna, como que isso trouxe, de fato, um impacto enorme para as comunidades vizinhas a essas usinas eólicas, né, a produção da energia a partir do vento, né? Então, como que isso é um grande problema também, um impacto ambiental enorme, quando a gente pensa que não tem impacto, né, que é uma energia barata e que também precisa do lítio também, né, precisa de minério para gerar essa energia. Então, isso, de fato, é uma discussão que vale a pena a gente aprofundar e a gente buscar caminhos para a gente entender e a gente ter uma opinião mais firme sobre isso e tentar encontrar alternativas, né, para essa questão energética. E, sem dúvida, a principal delas é diminuir o nosso consumo. E, cada vez mais, a gente vê o padrão norte-americano de consumo como o padrão desejável para a nossa vida, né? E se todos os países forem buscar esse padrão, nós estamos, de fato, caminhando para um fim mesmo, né? Mas nós vamos adiante, né? O Jair levantou a mão. Boa noite a todos e todas, paz e bem. Essa questão da transição energética é algo que nos desperta e temos que fazer essa avaliação, né? Embora seja necessária, já que o petróleo é o grande, maior poluidor, né? Carvão mineral, nós precisamos pensar em alternativas, mas como a gente já está talvez já até iluminados pelo Papa Francisco, né? Nesse contexto de preocupação com a crise climática, eu acho que aí os ambientalistas, os técnicos ligados às áreas e tudo mais, e as próprias empresas que propuserem a dialogar com a sociedade, né, elas irão se precaver mais em relação a isso. Então, eu acho que é uma questão importante poder ser refletida, mas temos que pensar como já também essas novas plataformas de energia, como elas podem ser menos agressivas ao meio ambiente e às pessoas, de modo geral. Em relação à questão da comparação que eu fiz, né, lendo hoje a Laudato Deum, né, o Papa é um ser iluminado mesmo, né? E quando ele nos trouxe a Laudato Si, ele tentou, né, fomentar na sociedade, e nós, principalmente cristãos católicos, né, essa reflexão sobre o cuidado com a casa comum, né? Mas passados, acho que 8 anos, parece, né, da Laudato Si, ele lança a Laudato Deum já mais contundente. Ele aponta mesmo, né, e já externa, né, e divulga até os responsáveis por cada situação que estamos vivendo, né. Aí apontar a questão do paradigma tecnológico, a fragilidade política, todos esses termos que ele coloca nos vários capítulos, ele já mexe o dedo na ferida, né? E até a nós também, né? Então, acho que é importante que ele venha mais contundente, já que a coisa está gritando e a crise está colocada. Então, acho que é importante isso aí. Em relação à questão política, né? Tivemos agora a COP20, importante também, que é a preparação para a COP29, vai ser no Brasil também. Um dos negacionistas, né, do planeta, que é o Milei, ele tentou, né, negacionista em relação a tudo, crítico ao próprio Papa Francisco também, né, contundente, inclusive. Ele acabou que, como ficaria isolado na COP20, acabou que ele aderiu ao que foi definido lá em algumas questões, né, que é importante, principalmente a questão da fome e da pobreza. Achei, sim, interessantíssimo nessa questão da resolução que a COP20 apresentou. E em relação à impunidade das
das diversas empresas responsáveis, né? Vide agora o caso da Samarco essa semana, né? Ninguém foi punido e foram totalmente liberados, impunes em relação às questões de Mariana, né? E, consequentemente, Brumadinho também. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões. E já para a COP21, teremos problema, eu creio, porque os Estados Unidos, que não assinou o Acordo de Paris lá atrás, né? Com certeza, em 29, né? Na próxima COP, ele, como tem força política e de poder e bélico e tudo mais, vai ser um problema com relação aos avanços que poderiam vir da próxima COP, né? Então, acho que essa questão nos traz essas reflexões aí. Em relação às perguntas, eu não respondi ainda não, tá? Vou respondê-las e mandar para o senhor depois aí. Um abraço, boa noite. Obrigado, Jair. O Gabriel? Boa noite a todos, primeiramente. Realmente eu concordo com o que falaram aí a respeito do consumo. Eu acho que a grande questão é realmente mudar o nosso relacionamento com o consumo, porque o capital, o mercado, ele vive do consumo. Enquanto tiver consumo, e principalmente um consumo exagerado, vai haver esses problemas que a gente está relatando essas nossas reflexões. E falando daquela primeira questão, né, quais os sinais que a gente percebe dessas mudanças climáticas aqui na região, no meio que a gente vive, eu, como nos últimos tempos tenho trabalhado muito diretamente com a terra, eu acho que nós, trabalhadores rurais, a gente percebe assim, claramente essas mudanças acontecendo de maneira bem, bem clara. Por exemplo, até a semana passada, 2 semanas, não sei, que a gente estava indo no Monte Alverne, até o Frei estava com a gente, né, dentro do carro. Aí eu admirei, aconteceu um fato, eu chegou na casa do Valdeci e lá tinha coco da Bahia produzindo, né? Aí eu fui e elogiei. Nossa, que beleza, tá produzindo coco da Bahia aqui, né? Aí o Valdeci foi e falou assim, mas isso é um problema para nós, é preocupante. É sinal que a terra está mais quente aonde não deveria estar, né, aqui na nossa região. E ele falou que para baixo da casa dele está produzindo coco da Bahia. Então isso já é um sinal claro para nós aqui que algo diferente está realmente acontecendo. E como muita gente pensa que é só algo longe, mas não, está perto, né? Então, inicialmente eu achei que era uma maravilha, mas na verdade ele já me rebateu na hora, né? Não, isso é um problema para nós. Então, a terra está quente. Então, eu acho que os trabalhadores rurais, principalmente os mais estão ligados diretos à terra, vão sentir, já estão percebendo essas mudanças, né? A gente no ano passado aqui, muita gente que plantou feijão, por exemplo, não colheu nenhum. Aqui na vila mesmo, nós plantamos feijão, não caiu uma gota mais. As sementes abortadas, não colhemos feijão. Então a gente já vem percebendo isso já há algum tempo aqui no meio rural. Obrigado, Gabriel. Mais alguém quer falar? Vamos participando, é um momento a gente ouvir vocês, né? Irmani. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, mais ou menos. É que quando as pessoas falam do problema da transição dos combustíveis, né, já existe combustível biodiesel, que ele polui menos do que o diesel, ele é fabricado. Existe bioquerosene de aviação, que também é uma coisa que já poderia estar sendo utilizada, ainda não é, porque a indústria do petróleo ainda grita e impõe os valores. Igual lá no Azerbaijão, quando o presidente abriu a COP, ele elogiou que o petróleo é uma... Sei lá como é que ele elogiou, se é uma pérola, se é um presente de... Eu não sei como é que ele elogiou, mas é completamente contraproducente ao que a gente está pensando, né? E aí, só para falar disso, que infelizmente é o petróleo que ainda manda, né? Quando o Frei Gilberto falou das usinas eólicas, eu assisti uns documentários pavorosos, porque nem no mar aquilo pode ser colocado, porque aonde colocam não ficam os peixes, não ficam nada em volta daquelas estruturas. É simplesmente de assustar. E quem mora, então, diz que nem os anuros, nem os sapos e pererecas ficam por perto, porque o barulho é muito chato, né? E sobre como a gente nota as mudanças, né? Quando o Gabriel falou que na roça a gente percebe,
esse ano eu quase fiquei sem água. Assim, foi por um pouquíssimo mesmo de intervalo, que se tivesse passado mais 2 semanas, provavelmente teria ficado sem água em casa. Aí a gente já tem que pegar água em outros lugares mais baixos. E aí, quando o Gabriel falou que a gente teve uma colheita assim, não satisfatória, vamos falar assim, dos outros anos, né, no ano passado, a gente tem que lembrar que esses veranicos que tem dado, eles vão afetar especialmente as pessoas mais pobres. Aqueles pessoas que têm condição de manter as vacas tudo dentro do estábulo, jogando silagem o dia inteiro, esse aí não vai sentir a alteração climática. Ele está com um bolsinho cheio de dinheiro para gastar lá na ração para as vacas dele não vão sentir. Agora, as vacas dos pobres, o pobre que não tem dinheiro para comprar nenhum farelo, uma semente de algodão, um farelo de soja, esse pobre é o que mais sente mesmo. A produção dele vai cair. E a gente só vê isso ano após ano está piorando, na minha opinião. E eu acho que quem se ferra é sempre o menor, né? E sobre as mudanças, que acho que foi o outro moço que falou antes, aqui em casa eu estou conversando muito com os vizinhos sobre o que, se esquentar, o que é que a gente vai fazer. Aí a gente está vendo agora se pitaia é uma planta boa para a região, por causa, se for esquentar mais, ela vai se dar bem, mais do que já se dá, entendem? Aí eu acho que quando a gente falar com os pobres sobre o que é que pode ser feito, é a gente começar a olhar um pouquinho adiante do que pode estar vindo. Então vamos pensar lá, o coco da Bahia, infelizmente, mas vai que seja uma coisa que economicamente ajude, entendem? A gente começar a colocar um foco sobre isso, né? Se Deus quiser. Acho que era isso e eu acho que o ponto de inflexão, o ponto de ruptura, senhores, eu não sei se vocês vão perceber que de 2018 em diante teve uma sequência de desmatamentos que foram recordes na história. E aí eu vou falar com vocês assim, eu não lembro de antes de 2019, 2020, eu não lembro dos eventos climáticos serem tão intensos e tão frequentes quanto tem sido. Eu acho que de 2018 para trás era bem menos. E aí eu falo assim, se teve um ponto de inflexão que já foi passado, porque os oceanos já estão mais quentes e eles não vão esfriar tão facilmente, né? Se teve esse ponto de inflexão, ele começou lá nesse período que eu estou citando, infelizmente, né? E por último, por favor, eu falei com uma vereadora recém-eleita aqui em Muriaé, se ela não queria fazer um projeto de ICMS verde. Depende da prefeitura ter uma lei que motive aos agricultores, aos pequenos agricultores a reflorestarem. Então, quem refloresta a sua propriedade recebe um din-din por ano. É merreca. No meu caso, vai dar, acho que, R$600 por ano. Mas eu não quero... Entendem que é um dinheiro que a pessoa tem direito a receber, mas depende só de lei municipal. Aí eu passei esse papo na vereadora, eu acho que eu vou passar o papo nos outros, chamar uns 3 ou 4 vereadores e falar com todo mundo, porque se existir uma lei dessa e a gente divulgar isso, as pessoas vão falar assim, tem uma terra aí parada, gado não está dando tanto dinheiro assim, por que não deixa a água sair e eu ganhar um dinheirinho? Era isso. Muito obrigado, desculpem ter falado tanto. Ótimo, Mani, obrigado. Margarida? Frei, eu aproveitar a fala do Hermani e vou dizer que eu vou fazer meu propósito aqui, porque eu conheço o prefeito que vai assumir e eu já cobrei dele, enquanto vereador, de fazer uma parceria com o Instituto Iracambi, porque eu fiz um cursozinho com o Iracambi e sei do trabalho do Iracambi. Na época ele era já vereador, ele me disse que isso dependia do prefeito. Como agora ele virou prefeito, eu vou atrás dele. E ótimo, eu gostei da sua ideia. Eu vou falar e eu falo com ele, tem mais uma proposta, ICMS verde, que precisa florestar e reflorestar. Aqui uma cidade quente, com problema hídrico terrível, terrível, a gente sofre isso direto, há muitos anos, e há temporadas.
de tempestades que arrasam a cidade. Então, gostei que eu vou já cobrar duas coisas. Uma que eu cobrei quando eu era no vereador, que falou que era só com o prefeito, que é uma parceria com o Instituto Arcambi, que vocês aí devem conhecer, e agora ICMS, porque aqui já tem uma lei da prefeitura para os produtores que protegem as nascentes. Eles já recebem uma ajudazinha. Aqui já tem. Já há muitos anos a proposta foi feita, aceitaram, e os agricultores que protegem as nascentes, eles recebem uma ajudazinha. É pequenininha, mas já tem. Como já tem isso, vamos completar, né? Porque está todo mundo sentindo na pele essa crise climática que a gente não está vendo retorno, não. A gente está vendo as potências querendo cada vez mais consumir. Eu sigo aqui uma pessoa dos Estados Unidos que ela recolhe produtos dos lixos de lá. Gente, produtos perfeitos, funcionando, alimentos perfeitos para consumir no lixo. Então, nós não podemos copiar esse modelo, temos que lutar, sim, para mudar. E eu gostei da ideia, porque eu vou atrás do prefeito agora, porque eu conheço, e vou cobrar. Muito obrigada. Obrigado, Margarida. Qual que é a sua cidade, Margarida? É o bar, Frei. Você conhece Bar, aqui como né? é quente, como é Isso mesmo. complicada a situação aqui. É um A calorão agricultura mesmo. familiar aqui é muito difícil, porque o clima é muito ruim. Então, os agricultores, pequenos agricultores, sofrem muito. Eu sou filha de um agricultor familiar, né? Hoje, meu pai não é vivo mais, então a gente já eu não estou mais na área rural, estou na área urbana, mas os problemas permanecem cada vez piores, né? Então, eu acho o Papa Francisco um grande profeta, e dos governantes, porque ele é um governante, ele é o único que está realmente preocupado com essa situação e gritando para o mundo, porque as outras nações não estão preocupadas com isso, não. É muito grave, muito sério. Obrigada. Maria das Graças. Eu gostei do Hermani falando isso aí, porque isso aí me deu a ideia também. Estou participando de um curso do Senar essa semana agora, e aí tem um vereador lá junto com a gente. E eu vou fazer essa cobrança também, porque a gente tem que começar. Uma das coisas que nós precisamos pensar é nos unir. Nós precisamos ter união. Porque enquanto a gente não tiver união e não aprender a cobrar, porque hoje eu ouvi uma coisa interessante, que você, quando encontra um formigueiro, quando encontra uma formiga, você consegue pisar nela e acabar com ela. Mas quando você encontra um formigueiro, você não consegue acabar com ele. E é assim que a gente tem que ser, um formigueiro, para que a gente possa tentar lutar para reivindicar as coisas. E isso daí é muito sério, porque nós precisamos aprender a cobrar e essa questão também de viver de uma forma mais simples. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Não é fácil, porque é muita informação, é muita coisa na sua frente que te induz a consumir, mas isso é uma coisa que nós precisamos aprender dentro da nossa casa, ensinar para a família, para onde você puder. Eu acho que nós precisamos fazer isso, isso é necessário, é importantíssimo. E essa questão que ele falou aí, eu achei ótima a ideia também. Eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar a ideia dele. É isso aí. Obrigado. Vamos a Cássia. Perfeito, pessoal, irmãos, paz e bem para todo mundo, boa noite. É sobre a fala aí do Hernani. Estou aqui com minhas respostas, Frei, vou mandar depois tudo, fazendo meu caderninho. Mas sobre a fala do Hernani e das amigas aí, eu queria lembrar o seguinte, gente, nós estamos numa época aí de reforma tributária. Então, o incentivo do ICMS, ele só vale
todos esses incentivos de impostos, principalmente do ICMS, ele vai acabar em 32, os estaduais. Então, a gente tem aí de 27 a 32 uma transição. E isso, então, é preciso aproveitar muito rapidamente, porque esses incentivos eles vão acabar. A gente vai ter aí, em substituição ao ICMS e o ISS, o IBS, tá? E aí, Frei, também aproveitando, né, e lembrando que conhecimento enriquece a gente em qualquer esfera, não é bem dentro da Laudato Si, mas me coloco à disposição, se depois que a gente acabar esse estudo, se o senhor quiser que eu dê algum treinamento, ou uma palestrinha breve sobre reforma tributária, eu trabalho com isso e posso esclarecer o assunto aí para os irmãos também, se tiver interesse, tá bem? Ótimo, Cássia. Obrigado. E nós vamos conversando e vamos organizar alguma coisa assim. Eu acho que é importante todo conhecimento, e nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente estar por dentro, porque são direitos, às vezes, que as pessoas têm, que não acabam não acessando, né? E como que é importante a gente avançar, né? Sim, estou à disposição, viu? Joia. Vamos lá, Neide. Eu queria contar que eu estive agora no Rio, visitando uma tia de 90 anos que mora numa chácara. Então, ela tem muito espaço. Ela dá um dinheiro às meninas que varrem rua lá, e elas catam no lixo roupas, mas roupas maravilhosas, roupas excelentes. E leva para ela troca, dá o dinheiro para essa pessoa e contrata outra pessoa para lavar essas roupas. É uma maneira que ela está encontrando de dar emprego, dar serviço para as pessoas, e essas roupas ela distribui. E ela tem um quintal dentro de Queimados, uma cidade considerada perigosa, né? É uma chácara enorme, cheia de fruta, e os portões ficam abertos dia e noite. Quem quer, entra e pega a fruta que quer. Até o cachorro lá no late, com as pessoas que entram. Eu fiquei impressionada. Entra a pessoa de fora e o cachorro não late. Só se chegar perto da porta da casa, que ele late. E ela tem feito isso, eu fiquei assim, impressionada. Ela, com 90 anos, teve essa ideia. Ela não dá conta de fazer outra coisa, mas ela dá conta de pagar. Então, ela tem feito isso lá. Fiquei impressionada. Obrigado, Neide, pela partilha. Inês. Boa noite para quem chegou agora. Eu queria falar especialmente para o Hermani e a Margarida, que são de Muriaé, para que eles conhecessem Frei. Queria que o senhor explicasse melhor sobre o plano de manejo da área de proteção ambiental, que é a APA. Então, o desenvolvimento sustentável com responsabilidade social lá na Serra do Brigadeiro, que está acontecendo. O senhor poderia explicar melhor, Frei? Porque parece que vai ser uma coisa boa, né? Eu creio que a Inês está falando do processo que está acontecendo aqui em Muriaé, né? Que é do plano de manejo das duas APAs, que é a APA do Itajuru e a APA do Rio Preto e Pontão, né? Que eu acho que o Hermani também faz parte da APA de Rio Preto e Pontão. Então, que a prefeitura contratou uma empresa para fazer o plano de manejo dessas APAs. Que é um momento importante, acho que nós tivemos um encontro aqui em Belisário com muita gente, que a gente entende que o plano de manejo de uma APA ele é importante dentro de um conjunto de resistência, como nós vivemos aqui, à mineração. Então, nós em Belisário, nós temos a APA, a Área de Proteção Ambiental do Itajuru, que coincide território com a área de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, inclusive o Itajuru está dentro do parque, e também com a área do patrimônio hídrico, que é Belisário, né? Então, nós temos 3 leis que protegem o mesmo território, né? E isso é muito importante, que são leis que vão ajudando a gente a proteger
essas áreas que nós julgamos que são áreas que devem estar livres de mineração pela importância hídrica que elas representam, né? Então, acho que isso é fundamental. E é hídrica, cultural e produtiva, né? Então, acho que tem muita coisa que tem que ser protegida no território e que a mineração não pode vir atropelando, né? Então, acho que é um pouco disso que ela está falando, que a gente está vivendo esses tempos agora de elaboração desse plano de manejo, né? Vamos adiante. Acho que terminou, né? Era isso mesmo, Frei. Obrigada. Tá certo. Terminou. E, então, acho que a gente quer agradecer a todos, né, que participaram hoje, e a gente termina, então, o caderno 4, né? Como eu dizia lá antes da gente iniciar o nosso encontro, que nós começamos pelo 4, né? Nós somos, assim, meio rebeldes, né? Então, nós começamos pelo 4, e no próximo encontro, então, nós vamos para o caderno 1, que fala dos pilares da espiritualidade franciscana. E nós vamos, então, aprofundar esses pilares, que vocês vão ver que está muito em sintonia com a Laudato Si, a Laudato Deo, né? E que é isso que é a proposta franciscana, né? Então, agradeço a todos vocês, que nós possamos seguir firme. Quem ainda não finalizou seu processo, aquela avaliação, é muito importante para a gente começar de novo uma nova etapa, né? Então, graças a Deus, a gente está com um grupo muito bom respondendo. Nós temos um grupo bom participando aqui dos encontros virtuais e um outro grupo maior que esse ainda, de pessoas que não conseguem estar na terça-feira, mas que estão estudando, respondendo aquelas questões, né? Então, acho que a gente vai caminhando juntos aí, e assim a gente vai somando forças, né? Então, vamos pedir que o Senhor nos abençoe e que Ele dê, de fato, a gente a perseverança. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para todos, paz e bem.